Pronto, boa noite. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vamos começar a nossa última aula do semestre 25.1 da disciplina Princípios de Contagem, da licenciatura em Matemática EAD da UFPE. Hoje é aula de revisão, a prova é nesse final de semana agora. Só relembrando que o pessoal que é do Polo Gravatar, que amanhã é um feriado em Gravatar, e aí não vai ter prova amanhã, a prova vai ser no domingo, tá? Todas as provas vão ser no domingo. E aí tem duas versões de prova. Tem uma versão da prova para Gravatar, que vai ser domingo, e uma versão da prova para as outras pessoas que vão fazer ela amanhã. Tá bom? Vamos começar aqui com esses exercícios. A primeira questão é justamente sobre aquele assunto da aula que eu passei apenas como assíncrona, que é o princípio da inclusão e exclusão. Então, lembra, a gente precisa adicionar certos conjuntos, retirar outros conjuntos. Vamos só relembrar aqui rapidamente como é que funciona isso, com alguns exemplos rápidos, tá? Como é que funciona o princípio da inclusão e exclusão? Então, se eu tenho dois conjuntos, então digamos que eu tenho um conjunto A e um conjunto B, o princípio da inclusão e da exclusão, ele funciona para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Então, se forem dois conjuntos, como é que eu calculo o número de elementos da união? Eu somo o número de elementos de um conjunto com o número de elementos do outro conjunto. Só que se eu fizer assim, tem uma parte que eu estou contando duas vezes. Se eu somo o número de elementos de A, eu estou somando tudo que está nessa parte daqui, tá? Se eu somo o número de elementos de B, eu somo tudo que está nessa parte daqui. Ou seja, essa parte daqui do meio foi contada duas vezes. Foi contada tanto quando eu adicionei o número de A, quanto quando eu adicionei o número de B. Então, essa parte, que é a interseção de A e B, está contada duas vezes. Só que eu só quero contar ela apenas uma vez. Então, eu vou agora aí, passo menos número de elementos da interseção de A e B. Para dois conjuntos, o princípio da inclusão e da exclusão é essa fórmula aí. Basicamente é isso. Como é que funciona quando são três os meus conjuntos? Então, digamos que eu tenha A, B e C. Aí eu quero de novo calcular o número de elementos da união. Então, A, união B, união C. Começo da mesma forma. Somo quanto tem A com quanto tem B com quanto tem C. Só que agora eu tenho que subtrair as interseções. De que forma? Bem, vamos lá. Quando eu somo o número de elementos de A, eu estou somando esse pedaço daqui. Estou somando a interseção de A com o conjunto B, por exemplo. Quando eu somo B, eu também estou somando esse pedaço daí. Então, eu estou somando ele duas vezes. Tá certo? Eu não quero somar duas vezes, então eu subtraio, certo, uma vez, para que fique somando apenas uma vez. Quando eu somo os elementos de A, eu estou somando, por exemplo, esse pedaço aqui, que eu também somo quando adiciono o número de elementos de C. Então, a interseção de A com C também está sendo contada duas vezes. Aí eu tenho que retirar ela uma vez. Preciso excluir ela uma vez. Tá certo? Mesma coisa com a interseção de B com C. Eu somo ela uma vez quando adiciono o número de elementos de B e também somo ela de novo quando eu somo o número de elementos de C. Então, eu tô incluindo ela por duas vezes. Aí eu preciso retirar ela, preciso que eu a exclua. Então, subtraio as interseções. Então, menos número de elementos de A interseção B, menos de A interseção C, menos de B interseção C. Só que acabou? Não acabou. Por quê? Vê, até aqui eu fiz o quê? Se eu olhar para essa última interseção aqui, ó, de todos os conjuntos. Aí o que é que eu estou fazendo até agora? Quando eu somei A, eu adicionei ela. Quando eu somei B, eu também adicionei ela. Quando eu somei C, eu também adicionei ela. Então, a interseção tripla, eu a incluí três vezes.
Só que depois eu estou excluindo as interseções. Então, quando eu excluo essa interseção, eu excluo a interseção tripla uma vez. Excluo mais uma vez quando eu excluo essa interseção dupla. E excluo mais uma vez quando eu excluo essa interseção dupla daqui. Ou seja, a interseção dos três, A, B e C, está sendo incluída três vezes, um aqui, um aqui, um aqui, e está sendo excluída também três vezes, um aqui, um aqui, um aqui. Então, eu não estou contando ela ainda, porque eu somei ela três vezes e depois subtraí ela três vezes. Só que eu quero que ela seja contabilizada, então eu preciso fazer o quê? Incluir ela, somar o número de elementos da interseção de A com B com C. Beleza? Então, a ideia é sempre essa aí. Eu não vou conseguir fazer uma figura para mais do que três conjuntos, porque não tem como você desenhar, tá? E você conseguir ilustrar todas as interseções que existem, certo? Entre esses conjuntos, com mais do que três. Vai ficar sempre alguma região que vai ficar faltando, tá? Precisaria ser uma figura tridimensional para a gente conseguir visualizar bem, mas dá para seguir a ideia. Como é que a gente tem que fazer? Incluo os conjuntos sozinhos, certo? Incluo sozinhos. Depois, excluo as interseções de dois. Depois, incluo as interseções de três deles. Se tiver quatro conjuntos, aí eu vou ter algumas interseções envolvendo apenas três, né? Se eu tiver A, B, C e D, aí eu vou ter A com B com C, A com B com D, e assim sucessivamente. Então, eu somo as de um em um, subtraio as de dois em dois, adiciono as de três em três e depois subtraio as de quatro em quatro. Se tiver cinco, eu faço tudo isso aí que eu falei. No final, eu somo as de cinco em cinco. Então, fica sempre assim. Somo de um em um, subtraio de dois em dois. Somo três em três, subtraio quatro em quatro. Somo cinco em cinco, subtraio seis em seis. Então, se tivesse vários conjuntos assim, eu ia fazer dessa maneira. Tá dando para entender, pessoal? Então, sempre que for uma quantidade ímpar de conjuntos, você adiciona. Quando for uma quantidade que seja par de conjuntos na sua interseção, você subtrai. Então, isso aí é sempre para calcular o número de elementos da união de vários conjuntos. Beleza? Deixa eu adicionar mais um slide aqui para a gente resolver agora o exercício mesmo, tá? Vamos ler ele aqui. Ó. Determine o número das permutações de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nas quais nem o 4 ocupa o quarto lugar, nem o 6 ocupa o sexto lugar. Certo? Então, vê, o que é que eu quero? Eu quero aquelas em que o 4 não está no lugar certo, ou seja, eu tenho a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Eu quero que o 4 não esteja não esteja na quarta posição, e que o 6 também não esteja na sexta posição, tá? Eu poderia ter, por exemplo, alguma permutação em que o um não está na primeira posição, o 2 não está na segunda, o 3 não está na terceira, o 4 não está na quarta, o 5 não está na quinta e o 6 não está na sexta. Ou seja, que ninguém está na sua posição, na sua posição correta, digamos assim. Permutações desse tipo são chamadas permutações caóticas, certo? O que é uma permutação caótica? É uma permutação do conjunto de 1 até n, de números inteiros, em que nenhum desses inteiros está na posição certa, certo? O inteiro da posição J não está na posição J. Tá dando para entender? Então, nesse caso aí, é como se fosse um exercício de uma permutação caótica. Só que eu só não quero que nem o 4 nem o 6 estejam nas suas posições corretas. Nem o 4 nem o 6. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ver qual é o total de permutações que a gente tem, subtrair aquelas em que em que o 4 está no lugar correto, subtrair aquelas em que o 6 está no lugar correto, certo? Só que aí, se eu fizer isso, tem algumas que eu vou estar contando duas vezes. Quais?
que eu estou tirando as que o 4 está no lugar certo, e também estou tirando aquelas que o 6 está no lugar certo. Só que podia ter alguma em que o 4 e o 6 estão no lugar certo. Vocês estão acompanhando? É meio que essa figura aqui, ó. Eu tenho um conjunto que pega todas as permutações em que o 4 não está no lugar certo. Desculpa, em que o 4 está no lugar certo. Eu tenho esse outro conjunto aqui de todas as minhas permutações em que o 6 está no lugar certo. E aí tem a interseção, que é o quê? As que o 4 está no lugar certo e o 6 está no lugar certo. Tá certo? Então, se eu faço o princípio da inclusão e exclusão nesse exemplo assim, eu vou achar todos os casos em que o 4 está no lugar certo ou o 6 está no lugar certo. Ou seja, eu vou pegar o número de elementos da minha união. O 4 está no lugar certo ou o 6 está no lugar certo. Só que eu não quero isso, eu quero que o 4 não esteja no lugar certo e que o 6 não esteja no lugar certo. Então, se eu olhasse pelo meu diagrama assim, ó, contando com o meu universo aqui, eu ia querer o quê? Tudo que está fora dos dois conjuntos. Então, eu ia querer tudo isso que está aqui, ó, na parte externa. Tá claro? Eu consigo achar qual é o total das permutações que existem aí? Consigo. São 6 elementos, seria 6 fatorial, total das minhas permutações. Aí eu tiro aquelas que o 4 tiverem no lugar certo, tiro as que o 6 estiver no lugar certo, só que aí eu estou tirando duas vezes aquelas em que o 4 e o 6 estiverem no lugar certo. Aí eu adiciono isso. Todo mundo ok com esse roteiro para resolver? Maravilha. Então vamos ver aqui. Qual é o total? Eu acho que nem vai precisar usar esse slide aqui. Vamos ver. Qual que é o total de permutações? Tem 6 elementos, tá certo? Eu quero o total, então não estou colocando nenhuma restrição. Então simplesmente 6 fatorial, que é 720. Agora, quantas? Então vamos colocar assim, com o 4 no lugar certo. Quanto é que dá isso? Então, eu sei que na quarta posição vai ter que estar o número 4. Os outros 5 números estão livres. Eu posso colocar onde eu quiser. Então, eu ainda tenho os 5 números para permutar, né? Para 5 lugares. Então, vai ser 5 fatorial. Todo mundo concorda? Beleza, pessoal? Maravilha, então. Então, aqui vai ser 5 fatorial. E da mesma forma, que esse aqui vai ser igual a esse valor 120, da mesma forma, o número dessas permutações em que o 6 está no lugar certo vai ser a mesma coisa, 5 fatorial também. Porque na sexta posição vai estar o 6 e as outras 5 posições estão livres. Tem 5 posições para 5 números, então é 5 fatorial também. E aí falta o quê? Agora, o número de casos em que o 4 e o 6 estão no lugar certo. 4 e 6 estão certos. Então, nesse caso, o 4 está na quarta posição, o 6 está na sexta posição, e ainda restam mais 4 números para 4 lugares. Então, é 4 fatorial, permutação de 4 elementos, tá? Beleza? Então, 4 fatorial aqui. 4 fatorial dá 24. Então, qual vai ser a resposta para esse problema? Então, a resposta vai ser o total que eu tenho, 120. Aí, a gente subtrai quantas estão com. Eita, desculpa, 720. Aí a gente subtrai quantas estão com o 4 no lugar certo, então menos 120. Subtrai quantas estão com o 6 no lugar certo, então menos 120 mais uma vez. Só que aí subtraiu duas vezes as que estão com 4 e 6 no lugar certo. Aí eu somo 24. Aí quanto é que dá? 720 menos 120 fica 600. Menos 120 fica 480. 480 é mais 24, 504. Peraí, 504. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Ô, professor, Manda.
Desculpa aí. Eu ia apertar a mãozinha, mas resolvi falar logo. Me tira uma dúvida. Amanhã, caiu uma questão dessa na prova amanhã, certo? E aí eu vou precisar colocar esses conjuntos ou se eu quiser eu posso fazer direto, professor? Não, pode fazer Calculando já direto. fatorial. Posso, né? Pode fazer Beleza, direto. obrigado. Agora, se Obrigado. liga só porque, tipo, que o princípio da inclusão e da exclusão, ele não é... Ele é tipo, ele é uma fórmula, mas ele é um raciocínio. Você precisa fazer o quê? Você tem que se ligar só que tem coisas ali que estão sendo subtraídas ou estão sendo adicionadas duas vezes. Para depois balancear essa equação, digamos assim, certo? Descontando o que você está contando por duas vezes ou contando o que você está descontando por duas vezes, tá? Beleza, né? Então não precisa Beleza. jogar essa fórmula, não. Precisa só estar ligado que tem que fazer isso. Que precisa. Entendeu o raciocínio, né? Entendeu o Isso. raciocínio e aplicar corretamente. Se Beleza, a obrigado, professor. pessoa, se a pessoa escreve, tipo, ela escreve isso aqui assim, ela colocar isso aqui e ela fazer mais 24 aqui no final, já me mostra que ela entendeu o que ela tem que fazer. Então não precisa colocar os conjuntos, não. Em que situação que eu recomendaria colocar os conjuntos? Se fossem três, assim, tá certo? E você não lembrasse do que tem que fazer, não lembrasse disso que eu falei. Você soma de um em um, subtrai dois em dois, soma três em três. E aí, se tivesse mais, subtrairia 4 em 4, somaria 5 em 5. Se você se lembrar que tem que fazer isso quando tiver vários conjuntos, aí não precisa desenhar os conjuntos, não. Você precisa só se ligar na hora que for montar a resposta aqui, tá? Para sair somando e sair subtraindo da maneira correta. Tá bom? Professor, Manda, fala. eu só não entendi esse mais 24. Eu pensei que seria menos. Então, seria menos se o que eu quisesse saber fosse quantas permutações dessas tem o número 4 no lugar certo ou o número 6 no lugar certo. Aí seria o número de elementos da união, tá certo? Só que o que eu quero não é o número de elementos da união, não é isso aqui que eu tô querendo, não. Eu tô querendo tudo que não tá aqui, eu tô querendo tudo que tá aqui do lado de fora. Por quê? Aquelas em que o 4 não está no lugar certo e o 6 não está no lugar certo. Então, se eu fizesse mais esse e menos esse, eu estaria fazendo o quê? Qual é o total das permutações que tem o 4 no lugar certo ou o 6 no lugar certo? Um desses dois, pelo menos, está no lugar certo. Só que não é isso que eu quero. Eu quero o resto. Eu quero o resto, eu quero as outras. Então, eu pego o total, que é 720, e subtraio esse valor que a gente calculou aqui. Aí, ao invés de ficar mais 120, mais 120, menos 24, vai ficar menos isso, vai ficar menos 120 e menos 24. É por isso que ficou mais. Entendeu? Entendi. Beleza mesmo, né? Uhum. Pronto, massa. Qualquer coisa vocês falam. Vamos para a segunda questão aqui. Ó. Questão que é de probabilidade. Pronto, uma moeda foi cunhada de tal forma que é 4 vezes mais provável dar cara do que coroa. Calcule as probabilidades de cara e de coroa. Lembra que eu falei que aquela fórmula de número de elementos que você quer sobre número de elementos do seu espaço amostral, ou seja, o que eu quero sobre o total, só vale se o espaço amostral for equiprovável, ou seja, todos os resultados possíveis tiverem a mesma chance de acontecer. Tá certo? Que é o que ocorre numa moeda honesta. Numa moeda honesta, a chance de dar cara é a mesma chance de dar coroa. Aí é um espaço equiprovável. Num dado honesto, a chance de dar 1 é igual a de dar 2, que é igual a de dar 3, 4, 5 ou 6. É sempre igual a 1/6. Então é um espaço equiprovável. Nesse caso, não. Nesse caso, tem um lado da moeda que é 4 vezes mais provável do que o outro. Então, não é um espaço equiprovável, não é uma moeda honesta. Nesse caso, o que é que eu tenho que eu posso usar? Eu não posso usar que o que eu quero
Desculpa, que a probabilidade é o que eu quero sobre o total, tá? Não posso. Isso aí eu só posso se o espaço for equiprovável. Pode cair questões também de espaço equiprovável na prova, tá? Mas aí vocês deem alguma olhadinha na lista, ou pelo menos nos slides daquela aula, porque eu fiz muitos exercícios ali daquele estilo, eu acho que eu fiz poucos de espaço equiprovável, tá? Que aí funciona um pouquinho diferente, mas não é que é mais difícil. É só que vocês têm só uma forma de se guiar, que é a seguinte: a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Tem que dar igual a 1. Tem que dar igual a 100%. Sempre. Isso vale se o espaço for equiprovável e vale também se não for. Certo? Então, eu tenho já uma equação aqui, que é qual? A probabilidade de dar cara é igual a de, desculpa, mais a probabilidade de ser coroa dá 1. Essa equação eu tenho. Por quê? A soma de todas as minhas probabilidades dá 1. Isso aí sempre vale. Que outra equação que eu tenho? É o que o enunciado fala. O enunciado fala que a chance de ser cara é 4 vezes maior do que a de ser coroa. Então, a probabilidade de ser cara é igual a, pronto, 4 vezes a probabilidade de ser coroa. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. A probabilidade de ser cara é uma incógnita, a de ser coroa é outra incógnita. Tá certo? Então, eu posso, por exemplo, montar a minha primeira equação da seguinte forma. Probabilidade de ser cara fica 4 vezes probabilidade de ser coroa, mais probabilidade de ser coroa, igual a 1. Então, vai dar 5 vezes a probabilidade de ser coroa, igual a 1, e aí a probabilidade de ser coroa vai ser 1 sobre 5, vai ser 20%. Certo? Então, a de ser cara vai ser 4 vezes maior, então vai ser 4 sobre 5, ou 80%. Certo? Beleza? Optei por fazer desse tipo porque é uma questão que é um pouquinho diferente. Não vale aquilo o que eu quero sobre o total. Eu vou fazer agora, se ninguém tiver dúvida quanto a esse exercício, eu vou fazer uma outra questão sobre probabilidade condicional. Porque é o que eu acho que é a parte mais complicada de probabilidade. Porque tem aquela coisa que você restringe o seu espaço amostral, né? Você não precisa considerar todos os casos, só aqueles em que acontece o que a questão está dizendo que aconteceu, beleza? Então, eu vou fazer uma questão agora de probabilidade condicional, a menos que alguém queira perguntar algo sobre essa aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Pronto, tá bom. Então, vamos para a próxima. No exame, há 3 respostas para cada uma. Para cada pergunta, e apenas uma delas é certa. Um estudante sabe 30% das respostas do exame. Se ele deu a resposta certa para uma das perguntas, qual é a probabilidade de que ele a adivinhou? Então, meio que é. Sabe aquela coisa do Enem, que é aquela teoria da resposta ao item? Tem uma teoria mesmo, sabe, por trás disso, uma teoria estatística, baseada em probabilidades, que tenta inferir qual é a chance de uma resposta dada para uma questão ter sido uma resposta consciente ou uma resposta que foi chute. Tá? Não é exatamente que nem o que eu vou falar aqui para resolver esse exemplo, mas eles levam, por exemplo, se a pessoa no Enem, eles têm lá dentro do banco de dados deles, quando eles elaboram a prova, que certas questões são questões fáceis, certas questões são questões médias, certas questões são questões difíceis. E aí,
eles dão a nota na prova da pessoa de acordo com quais questões que ela acertou. Não importa somente a quantidade. Se ela acertou todas as questões que eram consideradas fáceis na avaliação deles, acertou algumas médias e acertou só uma difícil, a nota da questão difícil que a pessoa vai ter vai ser mais baixa. Certo? Por quê? Porque como ela acertou só essa questão difícil, o que essa teoria de resposta ao item infere sobre essas respostas da pessoa é que a chance de que ela tenha chutado essa questão difícil ela é maior. Agora, se você acerta as questões fáceis e erra uma difícil, e tipo, acerta só uma das que eram difíceis, beleza, isso aí é melhor até do que você errar um monte de fácil. Porque se você errou um monte de questão fácil, errou um monte de questão média e errou um monte de questão difícil, o que é que a teoria de resposta ao item vai ver? Que não teve padrão nenhum nas suas respostas. Você não acertou as fáceis, você não acertou metade das médias, mais ou menos. Você acertou todas as questões de todos os níveis, mais ou menos do mesmo jeito, com a mesma probabilidade. Ou seja, a chance é que você fez o quê aí? Você chutou. Então, nesse caso, mesmo que a pessoa tenha acertado mais questões difíceis do que a outra, que tinha acertado só uma, mas acertou todas as questões fáceis, a questão difícil que a primeira pessoa acertou vai valer mais do que todas aquelas que a segunda pessoa acertou. Provavelmente. Por quê? Porque na segunda pessoa, como ela acertou tudo aleatoriamente, provavelmente ela o quê? Saiu chutando tudo. Enquanto a primeira não, a primeira tinha um padrão nas respostas dela. As fáceis acertou, então ela sabe o assunto na base. Ela acertou metade, mais ou menos, as questões médias, e as difíceis errou quase todas, acertou só uma. Então, essa que ela acertou deve ter sido chute, então ela não vai ganhar a pontuação total, digamos, dela, mas vai ganhar mais do que a outra pessoa, que acertou tudo na doida. Tá dando para entender mais ou menos como é que funciona a ideia? Claro que tem uma teoria bem grande por trás, tá? Não é uma coisa que é feita arbitrariamente, tem métodos estatísticos nos quais essas coisas se baseiam. Até eu acho que seria um belo assunto para uma disciplina, para um estudo, para um TCC, por exemplo, porque seria uma coisa bastante aplicada, né? Porque envolve matemática, envolve estatística e envolve o cotidiano de vocês como professores depois, porque as provas, né? A prova do Enem, especialmente, ela é feita assim. Oi, Marcelo, pode falar. É muito importante isso, professor. Só dando um exemplo, né? Eu estou um pouquinho adiantado no curso, a gente faz parte do GOI, né? Que é o cursinho preparatório para o Enem, que nós temos no departamento. E aí, um exemplo, a gente sempre fala disso, olha, no Enem você vai ter as questões fáceis, por exemplo, pergunta lá quanto é 2 mais 2. Uma questão média, uma questão de arranjo, probabilidade. E uma questão difícil, vamos imaginar que cai lá um limite e uma derivada para calcular. Eu, Marcelo, acertei o limite e a derivada e errei quanto é 2 mais 2. Aí o TRI ele vai, poxa, com certeza o Marcelo chutou. Porque se ele não sabe quanto é 2 mais 2, como é que ele acertou um limite e uma derivada, né? E um detalhe interessante, professor, a gente vem acompanhando ao longo do tempo, na disciplina de matemática, na área de conhecimento da matemática, tem uma constante, que são 16 questões. Se você acertar 16 questões, e aí envolvendo as questões fáceis e as questões médias, a sua média ela vai bem alta. Vai na faixa aí dos 650, 700. Se você atingir 20 questões, ela já sobe para 720. Então isso aí a gente mostra para os estudantes. É bem interessante compreender e entender como o TRI funciona, né? É isso. Que o Enem, além de ele funcionar com o TRI, tem outra coisa. É que ele joga a média para ficar 500. Certo? Aí, a média do Brasil para todas as provas vai ser 500. A média, tá? Isso não quer dizer que todo mundo acertou, tipo, que as médias para todas as provas foi o mesmo número de questões, foi a mesma nota. Não quer dizer. Só que, por exemplo, se a média da prova de, sei lá, da prova de português foi o equivalente a acertar 25 questões,
25 questões vai considerar como 500. Se matemática, a média do Brasil inteiro, tá? Então, é pegando todas as escolas públicas e privadas de todos os estados, os que têm melhor desempenho e os que têm pior desempenho. Se a média for, tipo, equivalente a acertar 12 questões, então 500 vai ser 12. 500 vai ser 12. Então, se você acerta 16 questões de matemática, você está 4 questões, digamos, né, no meu exemplo, acima da média. Então, essas 4 podem levar a sua nota, você está 16, que é tipo menos do que a metade, para 600 e pouco. Enquanto se você acerta 16, o mesmo número de questões na prova de português, por exemplo, que digamos que a média foi acertar 25. Então 16 você está bem abaixo da média. Então você vai ficar com, sei lá, 400 e pouco, 350, sei lá. Tá? Então o número de questões ele não é tão relevante assim, por dois motivos. Porque a sua nota ela vai relativamente à média daquela prova. E segundo, porque tem o TRI. Então não importa só que foram 16. Importa que 16 questões que foram que você acertou. De que forma que você acertou essas questões? Se você pegou muitas fáceis, tá? Se você pegou nenhuma fácil e acertou 16 pegando sua média difícil, isso aí faz muita diferença. E só um detalhe ainda aqui é que, tipo, claro, se a pessoa errou quanto era 2 mais 2, mas acertou a questão de limite, o TRI vai estranhar. Mas não tinha só uma questão fácil. Digamos que tinha isso. As respostas têm que ter coerência entre si. Exatamente. Essa tua frase resumiu muito bem. Mas aí, tipo, digamos que tenha 15 questões fáceis, digamos. A pessoa acertou 14 fáceis e errou a do 2 mais 2. Então, ela vai ser penalizada? Vai, mas vai ser penalizada muito, muito pouco. Por quê? Porque ela acertou 14 de 15 ainda. Então, a chance de ter sido um erro de desatenção ou uma coisa besta assim é muito maior do que, tipo, se fosse uma questão só, que era 2 mais 2. Se ela tinha uma questão só e ela errou essa, o peso é muito maior do que se tinha 15 questões e ela acertou 14, mas errou essa. Entende? Quanto mais questões tem, menor fica o peso estatístico de um único erro, sabe? Tá dando para entender? Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. No exame, há, 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 há 3 respostas para cada pergunta e apenas uma delas é certa. O estudante sabe 30% das respostas. Se ele deu a resposta certa, então se ele acertou, qual é a chance que ele tenha chutado? Então lembra, probabilidade condicional, aqui eu tenho o quê? A probabilidade de que ele chutou a questão, dado que ele acertou, tá? Então como é que a gente calcula isso? É a probabilidade de ele chutar e acertar. Lembra? Em cima fica sempre a interseção. Então é acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Sobre a probabilidade de ele acertar. Tá ok? Vamos começar com a parte de baixo, com esse denominador. Qual é a chance de ele acertar? A chance de acertar, ele pode acertar de duas formas. Ele pode acertar sabendo, certo? Ou ele pode acertar chutando. Então vamos ver. Primeira forma, probabilidade de acertar e foi chute. Ou, então soma, probabilidade de acertar e não chutar. Digamos, acertar sabendo. Qual é a probabilidade de ele acertar, sendo que de ele acertar chutando? Qual é a probabilidade? Então tem duas coisas aqui, né?
Para ele acertar chutando, tem que ser uma das questões que ele não sabe a resposta. E ele sabe 30% das respostas. Então, essa parte aqui pega 70%. Tá- Estão de acordo, né? Então, para ele acertar com o chute, tem que ser 70% das respostas. Das, das respostas, né? Das questões da prova. Então, pronto, se tem uma questão que ele não sabe a resposta e pronto, cada questão tem 3 respostas possíveis, tá dizendo aqui em cima também, ó. Então, a chance de ele acertar alguma questão chutando vai ser o quê? 70% para ser uma que ele não sabe a resposta, vezes 1/3. Estão de acordo? Porque tem que ser uma que ele não sabe a resposta. E aí, pronto, se ele não sabe, então ele teria 3 opções. Então, ficaria 1/3 para ele escolher qual é a resposta certa. Então, aqui vai dar 0,7 vezes 1/3, mais acertar sabendo a resposta. Então, tem que ser uma daquelas 30% que ele sabe a resposta. E aí, bem, se ele sabe a resposta, se for uma dessas questões que ele sabe a resposta, a chance dele acertar seria 100%. Então, seria 1. Beleza? Se for uma das 70% que ele não sabe, aí é 1/3 por causa do chute. Se for uma daquelas 30% que ele sabe, se for uma daquelas que fica 30% que ele sabe, então ele vai acertar. Então fica somente 30% vezes 1, tá? 30% vezes 1. Então isso aqui é o meu denominador. Isso aqui vai dar, vamos tirar o MMC aqui, né? Vai dar 0,7, eu posso multiplicar por 10, dividir tudo por 3, vamos colocar 3 aqui embaixo. Aí fica 0,7 mais 0,9. Vai dar 1,6 sobre 3. Certo? Deixa assim mesmo por enquanto. E beleza, pelo numerador, eu já calculei isso aqui, não foi? Já calculei isso. Ó. É justamente isso aqui. Acertar e chutar. É a mesma coisa que chutar e acertar. Dá no mesmo, né? A ordem dos fatores não altera aqui porque não tem uma ordem. É sortear uma das questões e ele não saber a resposta, mas acertar chutando. Então, como é que fica? No numerador é somente esse termo aqui, 0,7 vezes 1,3, certo? Sobre 1,6 sobre 3. Aí repito a de cima, que dá 0,7 sobre 3, multiplico pelo inverso da de baixo. Fica assim. Cancela. O 3 deu 0,7 sobre 1,6. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, fica 7 sobre 16. E aí, vocês entenderam? Sinceramente, eu não entendi muito, não. Fiquei um pouco Qual por parte fora. exatamente? Foi esse 1/3. Aquele 1/3? Ah, beleza. Vê só. Essa primeira parte, ela veio de onde? É acertar e chutar. Então, se ele vai ter que dar um chute para acertar, é porque ele não sabe a resposta. Tá certo? Vê que a questão fala que ele sabe 30% das respostas. Então, fica 0,7 aqui, porque são as outras questões que ele não sabe a resposta. É o 70%. E por que que é 1/3? Porque cada uma das questões dessa prova tem 3 respostas. Ó. No exame, há 3 respostas para cada pergunta e apenas uma delas é certa. Então, se tinha 3 e ele tem que adivinhar qual é a certa, a chance é 1/3. Já que ele vai fazer na doida. Já que ele vai fazer tudo no chute. Entender se agora de onde que veio esse 1/3 é porque tem uma certa dentre 3 respostas possíveis. Entendi, entendi. Pode continuar. Beleza? O resto é tudo certo, né?
Professor, Oi, Anderson, diz. eu fiquei só com uma dúvida. Depois que o senhor foi fazer essa soma que eu me perdi, o senhor pegou, eu entendi a parte de 70% com terço Aqui e a embaixo, parte né? dos 30%, isso. Aí Pronto. daí em diante eu me perdi um pouco, ficou meio confuso. Pronto, vê. Concorda que aqui eu tenho 0,7 sobre 3, né? Né? Isso. Pronto. E aqui eu tenho 0,3 sobre um. Sobre um. Porque aqui embaixo é um. Aí eu tirei o MMC de 3 com um, que é 3. Aí divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Se eu divido 3 com esse outro 3 daqui, dá um. Multiplico por 0,7, deu esse 0,7 daqui. Agora aqui, divido esse por esse um que tem aqui embaixo, dá 3. Aí multiplico pelo de cima, multiplico por 0,3, aí dá 0,9. Tá certo? Não, certo, professor. Aí, no final que o senhor pegou esse resultado, o senhor colocou na fórmula de cima, não foi isso? Ah, beleza, tá. Aí que eu me compliquei um pouquinho. Pronto. Tu entendeu por que que é isso aqui em cima? Sim, sim, entendi. Que é a mesma coisa disso aqui. Porque o um na parte de chutar sabendo. Tipo, por que que aqui é um terço? Porque a chance de ele acertar se é chute é um em 3. Se ele vai responder e sabe a resposta, qual é a chance de ele acertar? Se ele sabe a resposta? 100%, né não? Se ele sabe a resposta, ele vai responder a questão certa. Aí esse 100% é um, tá? Voltando aqui. Então, isso aqui, beleza, porque é a mesma coisa disso aqui. Isso aqui eu só fiz repetir isso. Aí agora eu tenho uma. Aqui em cima tem uma fração, aqui embaixo tem outra. Aí como é que faz quando tem divisão de duas frações? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Aí a de baixo é 1,6 sobre aquele 3 ali. Aí fica, quando inverter, fica assim, certo? 3 sobre 1,6. Aí cancela 3 com 3, fica 0,7 sobre 1,6, vezes 10 em cima, vezes 10 embaixo, dá 7 sobre 16. Tu entendeu, Anderson, agora? Entendi, professor. Obrigado, viu? Ficou mais. Beleza. Pronto, maravilha. Agora vamos fazer duas sobre o binômio de Newton, depois mais uma sobre combinações completas e aí a gente finaliza. Determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento de 2x ao quadrado menos 3y elevado a 1991. O que acontece aqui, tá? Vamos entender com um exemplo. Vê só, se eu pego isso aqui, x mais 1 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Pelo que a gente sabe, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes um vezes o outro, mais o quadrado do segundo. Qual é a soma dos coeficientes? 1 mais 2 mais 1 dá 4. Se eu quero só a soma dos coeficientes, o x me importa de alguma coisa? Me importa o x? Não, né? Porque eu quero só os coeficientes. Então, se eu quero somar somente os coeficientes, é fazer 1 mais 2 mais 1. Então, é como se o x fosse igual ao quê? A 1, né? Se o x fosse 1, não ia ficar 1 mais 2 e aqui mais 1? Se o x fosse 1? Ia, né? Se eu substituo 1 aqui no lugar do x, vai dar 1 mais 2 mais 1, que é a soma dos coeficientes. Agora, se eu venho aqui e substituo esse x por 1, aí dá o quê? 1 mais 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, também dá... Opa, a mesma coisa. O que é que isso aqui está dizendo para a gente, então? Que quando eu tiver a expansão de um binômio, e nesse binômio tiver letras, e eu quiser a soma dos coeficientes, então eu vou desprezar as letras, que é a mesma coisa que chamar todas as letras que tiver de 1. Certo?
Vocês entenderam? Para calcular a soma dos coeficientes em um binômio, é só chamar todas as letras de 1, porque aí vai jogar fora todas as letras e vai ficar só os coeficientes. Só que aí eu posso calcular desse jeito, depois de eu expandir para dar 4, ou eu posso substituir aqui, logo no início, e fazer 1 mais 1 ao quadrado. É muito mais fácil. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou substituir o x e o y, os dois vão ser iguais a 1, tá certo? E ao invés de fazer a expansão do binômio, eu vou fazer simplesmente o quê? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer x igual a 1, y igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 elevado a 1991. Só isso. 2 vezes 1 ao quadrado dá 2, menos 3 vai dar menos 1 elevado a 1991. Quanto é que dá isso? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 1991 vezes. Então, para cada um deles é um sinal de menos, tá? É uma quantidade ímpar de sinais de menos. Como menos com menos dá mais, sempre que for quantidade par, dá mais. Quando for quantidade ímpar, dá menos. Então, isso aí vai dar menos 1. Beleza? Vê aqui uma questão que podia ser bem difícil, né? Podia ser quase impossível se a pessoa não soubesse o que era para fazer. Porque ela ia tentar desenvolver esse negócio aqui. Não ia conseguir, porque é uma expressão que é muito grande. E não ia nunca conseguir calcular a soma desses coeficientes. Seriam 1992 termos, tá? Para considerar. Mas se ligando que basta substituir todas as letras por 1 e que não precisa expandir para calcular a soma dos coeficientes, basta fazer isso aqui logo e fazer que nem a gente fez, aí fica uma questão que é muito rápida, desde que você saiba o que é para fazer. Dúvidas? Maravilha. Vamos ver mais uma. Isso, a resposta fica simplesmente menos 1. Essa aqui eu já fiz na aula, mas ela é importante, então eu vou fazer mais uma vez, tá? Determine o termo independente de x no desenvolvimento dessa expressão aí. Então, vamos voltar e vamos olhar para como que fica a expansão do binômio. O binômio, aqui, se eu pego a mais b elevado a n, isso aqui dá soma. Eu não lembro se eu chamei de k, de p, eu acho que em cada aula eu chamei de um jeito, eu vou chamar de p mesmo. P igual a 0 até n. Aí eu tenho o número binomial de n sobre p, que é a mesma coisa que combinação de n de p a p. Aí o expoente do a vai diminuindo e o do b vai aumentando. Então eu fico com a elevado a n menos p vezes b elevado a certo? P. Então no nosso caso aqui, o a é x ao quadrado e o b é 1 sobre x ao cubo. Então eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Para isso aqui, descobrir qual é o p que vai dar certo. Lembrando que o n aqui é 10. O n aqui é 10. Então, vamos ficar com o seguinte. X ao quadrado elevado a 10 menos p vezes 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo elevado a p. Então, organizando, isso vai dar x elevado a... Aqui eu multiplico os expoentes, aí vai dar 2 vezes 10 dá 20, menos 2 vezes p, tá certo? Sobre x elevado a 3p, tá certo? Também multipliquei aqui os expoentes. Aí aqui é uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Fica x elevado a 20 menos 2p menos 3p. Aí fica 20 menos 5p.
Pronto. Então dá isso. Para que o termo não dependa de x, o expoente aqui tem que ser zero. Porque aí x elevado a zero vai dar 1 e não vai ter x naquele termo específico. Beleza, né? Então eu vou ter essa equação. 20 menos 5p igual a zero. Aí eu fico com 5p igual a 20. 5p igual a 20, p igual a 4. Tá certo? Então, o termo em que não vai ter x, tá certo? Vai ser quando p for igual a 4. Lembrando que quando o p é igual a 4, esse é o quinto termo da minha expansão, tá? Porque o p começa em zero. O primeiro termo é quando o valor do P é zero, o segundo é quando o valor dele é 1, o terceiro é quando é 2 e assim por diante. Então, o P igual a 4 é o termo de ordem 5. É Ô, sempre... professor, me tirou uma dúvida. Fala. Licença. Se fosse menos um terço elevado a x ao cubo, menos um terço de x ao cubo, como influenciaria esse 20 menos 2p mais menos o 3p? Influenciaria? Calma, se fosse assim, é? Assim? Se fosse assim? Apaga só o 3 da frente. Se fosse assim, então, é isso? Menos um x elevado ao cubo. Menos 1x ao cubo, menos assim? Correto. Ah, certo. Cadê? Desse jeito... Mas infração. Menos um x ao cubo. Ah, tá. Se fosse assim, né? Menos 1 sobre x ao cubo, assim? Correto? Influenciaria o sinal. Ah, beleza. Se ficaria menos 3 ou mais 3? Não, ver o que é que iria mudar. A gente ia ficar aqui com esse menos, assim, certo? Aí eu teria menos 1 elevado a p. Então eu iria incluir ele aqui. Menos 1 elevado a p. Ele ia ficar aqui, mas ele não ia ser levado em conta nessa equação daqui. Porque o menos 1 não envolve o x. Então ele não vai ser levado em conta na hora de a gente ver qual é o p que faz com que o x desapareça. Ele não vai ser usado nisso, mas ele vai ser usado para determinar qual é o termo, qual é o valor do termo. Obrigado. Deixa eu assistir aqui. Pode pagar não? É Márcio, Peraí, teu microfone Obrigado. tá aberto. Pronto. Jéssica, pode falar. Ô, professor, da onde saiu esse menos 2p? Menos 2p, tá falando daqui, né? É, do 20 menos 2p. Pronto, Aí o vê. 20 eu entendi que foi... 2 vezes 10. Exato. Isso. E aqui eu faço também 2 vezes 10 e faço menos 2 vezes p. Entendi. Porque Muito é obrigada. 2 vezes 10 menos p. Aí eu pego 2 vezes 10 menos 2 vezes p. Isso aqui isso aqui foi o quê? É 2 vezes 10 menos p. Certo? Certo. Pronto. Então, vê, deixa eu finalizar esse exercício, que aí eu volto para ver como é que ficaria essa dúvida, só para dizer, certo, onde que aquele menos ele iria aparecer, tá? Vê só, o P tá dando 4 aqui. O P tá dando 4. Então, qual é o termo que vai ficar? Vai ser 10 sobre 4, que veio daqui, tá? O N é 10 e o P que a gente calculou foi igual a 4. E essa parte aqui, essa parte, deu isso, que é 1. Concordam, né? Porque 20 menos 5p vai ser 0, com esse p que ficou. Então a resposta vai ser isso aqui. Binomial de 10 sobre 4, que é a combinação de 10 4 a 4. Vai dar 10, 9, 8, 7 sobre 4, 3, 2, 1. Então, 4 vezes 2 dá 8. 9 cancela com 3, fica 3 aqui em cima. 7 vezes 3, 21. Vezes 10, 210. A resposta seria essa. Aí agora, se fosse menos aqui ao invés de mais, o que é que iria mudar?
Se aqui fosse menos, aí aqui teria um menos, e aqui teria um menos 1 também elevado a P. E aqui também teria. Então, beleza. Aqui daria 1. Tudo bem, do mesmo jeito. Mas com P sendo 4, eu tenho que considerar também quanto é que vale isso. Daria menos 1 à quarta, que é 1. Então não ia mudar nada, nesse caso. Mas se por acaso o P desse algum número ímpar, certo? Aí menos 1 elevado ao número ímpar dá menos 1. Então esse menos 1 mudaria a resposta no final. Ao invés de ser 210, seria menos 210. Se o P fosse ímpar, tá? Como o P aqui é par, não muda nada. Daria dos 210 do mesmo jeito. Mas por acaso, por quê? Porque o P deu par. Tá certo? Entendeu? Sim, senhor, professor. Maravilha. Então deixa eu apagar aqui para não ficar confuso com o que a gente fez depois. Tá? Apago menos 1 elevado a P. Apago isso. Pronto. Agora, vamos para essa próxima, que é a última. Quantas são as soluções inteiras não negativas de x mais y mais z mais w menor que 6? Essa eu também fiz na aula, mas vou fazer de novo, porque já faz algum tempo que a gente viu esse assunto. Ô, professor, uma dúvida. Na outra? Sim, se fosse em relação a binômio, para achar o termo central, que eu estava fazendo as questões na lista. Uhum. Se o expoente, ele for, vamos supor, número ímpar, para achar o termo, aí tem como? Pronto. Então, não tem. Lembra que o número de termos da expansão é um a mais do que o expoente. Tá Isso. certo? Então, se o número de termos for ímpar, desculpa, se o n for ímpar, o número de termos vai ser par, não vai ter um termo do meio. Só tem termo do meio se o número total de termos for ímpar. Ah, Então, sim, o n tem entendi. que ser par. Entendi. Tá Beleza? certo. Entendi. Pronto. Aí lembra como é que faz, né? Se tiver 11 termos, você subtrai o do meio, ficam 10. 5 antes e 5 depois. Ou seja, Lembrando. o do Sei. meio é o sexto. E o sexto termo é quando o P é igual a 5. Pelo que eu falei ainda agora, né? Quando Isso. o P é 0 é o primeiro termo. Quando o P é 1 é o segundo. Então, quando for o sexto termo, o P vai ser 5. Aí você sabe qual é o P, agora é calcular só. Só é substituir na fórmula. Entendi. Beleza mesmo? Tá certo. Beleza. Pronto, Márcia. Agora vamos lá para a última questão. Então, bora. Lembra que quando a gente faz uma coisa desse tipo aqui, ó, tipo x mais y mais z mais w igual a 6 e quer soluções inteiras não negativas, então poderia ser zero, por exemplo, mas não poderia só ser menos 1, menos 2 e tal, tá? E o que é que faz? Você faz aquela a analogia das barras e dos círculos. Para cada sinal de mais, você coloca uma barra, certo? E o número de círculos vai ser o número que está do lado de cá. Aí você distribui esses círculos dentro dessas barras. Se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, 3 aqui, nenhum aqui e um aqui, isso significa o quê? Que o x é 2, que o y é igual a 3, que o z é 0 e o w é 1. Então, qualquer solução disso corresponde a uma configuração dessa, que é uma permutação de 6 círculos, que é o número que está do outro lado, do lado do igual, e de 3 barras, que é o número de sinais de mais. Tá certo? Se fosse igual a 6. Isso aqui é só um exemplo. Nesse caso, eu quero menor que 6. Então, tipo, na pior das hipóteses seria 0. Aí eu poderia ser 0, 1, 2, ou então seria 3, 4 ou 5, porque tem que ser menor que 6. Tá bom?
Nesse caso, a estratégia que eu dou é a seguinte: você acrescentar mais uma variável aí e montar a sua equação como x mais y mais z mais w mais f, digamos, tá? Igual a 5, né? 5 é o máximo que poderia dar aqui. 5 é o máximo que poderia dar porque é menor que 6. Então, é menor ou igual a 5. E esse f é o quê? É o que falta para dar 5. Então, se eu estiver olhando para o caso em que aqui está igual a 5, é porque o f é zero. É porque o f é zero. Se eu estiver olhando para o caso em que a soma do x até o w dá 4, é porque o f é 1. E assim por diante, tá? Quando eu determino quanto é a soma do x até o w, eu já sei quem é o f. Então, a soma deles todos tem que dar 5, porque o f é quanto falta para 5. Certo? O f é quanto falta para a soma. Eita. Deu uma bugada aqui. A soma x mais y mais z mais w dá 5. Tá bom? Então, vocês entenderam isso, né? Por que eu acrescentei isso? Eu também podia fazer várias soluções do mesmo jeito. Fazia igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Depois somava tudo. Vai dar o mesmo resultado. Mas é mais rápido fazer assim, como eu estou ensinando, tá? Você acrescenta mais uma variável, que é o quê? Quanto falta para a soma das outras, dá o máximo possível, que é 5. Vamos lá. Então, pelo que eu falei, o número de círculos vai ser 5 e o número de barras vai ser o número de sinais de mais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou precisar permutar 5 círculos e, certo, 4 barras. Qual vai ser a resposta? Permutação de 9 elementos ao todo, 5 círculos mais 4 barras, sendo que são 5 círculos iguais, então tem repetição de 5 coisas de um tipo, e as barras também são iguais, então repetição de outras 4 coisas de outro tipo. Aí quanto é que vai dar? 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Então, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, né? Sobre 5 fatorial vezes 4, 3, 2, 1. Então, vai cortar esses dois. 2 vezes 3 dá 6. 4 cancela com 8 dá 2. Aí deu o quê? Deu 14 vezes 9. 9 vezes 14. Se fosse 14 vezes 10, daria 140. Então, 14 vezes 9 dá 140, menos 14, dá 126. Alguma dúvida? Sim, professor, por que ficou x mais y mais z mais w mais f igual a 6? Ficou igual a 5? Então, porque é menor que 6, né? Ah, entendi agora. Valeu, obrigado. É menor que 6. Então, tipo, não pode ser 6. O máximo que pode ser seria 5. Certo? Lembra também de um outro tipo de exercício que a gente fez, que era quando falava soluções inteiras positivas. Então, nenhuma delas podia ser 0. Aí, como é que fazia? Fazia uma mudança de variável, né? Chamava todas as letras de tipo x igual a A mais 1. X igual a mais 1. Onde o A é não negativo. O A é no mínimo 0. Aí, se eu somo uma coisa que é no mínimo 0 com 1, dá no mínimo 1. Certo? Então, substituindo desse jeito e fazendo da mesma forma, dá o número de soluções que sejam positivas. Não pode ter ninguém nem ser 0. Aí dá uma olhadinha, não precisa olhar a aula inteira, mas dá uma olhada nos slides que eu também coloquei no AVA lá, só para relembrar como é que faz aqueles tipos de exercícios, tá?
Eu vou colocar agora os slides já e eu vou ficar de olho no meu e-mail para assim que a gravação chegar, eu entro no e-mail, eu baixo o vídeo, envio para o YouTube e já coloco assim mesmo no Avatar, sem, sem muita preocupação de se eu vou colocar o título, descrição, essas coisas não. Só vou colocar lá para mandar para vocês o link para vocês poderem ver o mais rápido possível, para quem quiser revisar algo, tá bom? E aí amanhã ou depois eu ajeito lá para fazer as edições todas. Então, a ideia é, deixa eu já finalizar a gravação aqui, tá? Porque aí já vai adiantando isso.